Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fábio e hoje eu estou com o professor Silvio Luiz. Imenso prazer em mais uma entrevista para falar sobre TCC. Nós vamos ter a oportunidade de falar de graduação, um pouco de pós-graduação, mas a ideia mesmo é trazer os principais problemas e soluções que acontecem mesmo na graduação. Então, professor da graduação e da pós-graduação, estricto sensu do Mackenzie, e professor da graduação da FGV. Estou certo disso? Exatamente. Eu quero agradecer o convite, dizer que para mim é uma alegria estar aqui e poder conversar sobre um assunto tão importante e que ainda suscita tantas dúvidas, tantas discussões ainda por parte de alunos e também por parte dos professores, orientadores. Legal. A gente estava conversando até antes de ligar a parafernália e tudo mais aqui para filmagem sobre, às vezes, mesmo os orientadores acabam tropeçando, e eu acho que é um pouco por conta do tempo também, aí você pode dar sua opinião, pensando em cada fase do TCC, né? Então nós vamos focar em cada fase do TCC, como funciona nas instituições que você trabalha, se ele é individual, em grupo. Como ele é dividido? Ele é em duas partes também, projeto e finalização, tem apresentação, como funciona? Eu acho que depende de cada instituição. Eu, na minha experiência, enquanto professor, eu já vi diversos modelos. Já vi modelos de organização do trabalho de conclusão de curso em que você não tinha essa divisão em fases. Tudo era combinado com o orientador, né? Enfim, a combinação era feita entre o orientando e o orientador. E de tal sorte que apenas ao final, quando da redação da banca, que você tinha a avaliação. Hoje, a coisa está um pouco diferente, pelo menos no Mackenzie, você tem essa divisão em duas fases, né? A primeira fase, que a gente chama de TCC1, em que o aluno inicia o processo de construção do projeto de pesquisa, né? Que ele vai uma espécie de uma cartografia, um mapa de navegação da pesquisa, e ao final ele apresenta ao orientador, e o orientador avalia se o projeto foi construído a contento e se atende aos requisitos para aprovação na primeira fase. Aí passa a segunda fase, que é a fase já de construção do trabalho de conclusão de curso. Ao final, o modelo tradicional, você tem a redação de uma banca composta por 3 professores ou professoras, enfim, que vão avaliar se o trabalho atende os requisitos para aprovação, tendo em vista aquilo que se espera do trabalho de graduação. Agora, no direito, há também algumas faculdades, algumas instituições e alguns cursos que têm um outro modelo, né? Então, um modelo um pouco diferente. Quer dizer, um modelo cuja alternativa não é apenas a monografia, né? A monografia é uma modalidade de trabalho de conclusão de curso. Agora, há outras modalidades possíveis, como, por exemplo, a entrega de relatório, de um relatório de acompanhamento jurisprudencial. O que significa isso? O aluno ele analisa um caso concreto, analisando a jurisprudência. O que seria jurisprudência, para que todos saibam, seria a tendência, a maneira com que os tribunais estão julgando determinado caso em face da legalidade. Então, por exemplo, você tem o posicionamento que os tribunais tenham eventualmente em relação a certos crimes contra a ordem financeira. Então, o aluno ele pega um caso concreto, então ele vai um caso concreto que é um caso específico, né? A jurisprudência não é um caso só. A jurisprudência é a maneira com que o tribunal analisar vários casos vai construindo uma tendência para resolver casos que sejam no mesmo sentido. Então ele vai analisar como a jurisprudência constitui um parâmetro para aquele caso específico. Você vai fazer um relatório do caso concreto, vai apresentar todas as nuances, vai falar também das questões doutrinárias que envolvem a maneira com que o tribunal julgou. Então essa é uma outra possibilidade. E dentro da monografia você tem a monografia propriamente dita, né, em que o aluno ele vai escrever sobre um determinado assunto, tentar aprofundá-lo dentro daquilo que se espera do aluno de graduação, mas ele pode também optar por fazer isso na forma de um artigo científico, né?
que é uma outra coisa. E aí as pessoas se enganam, né? Assim, o artigo é mais fácil. Não, o artigo pode ser muito mais difícil, né? Porque o artigo ele tem certos requisitos que a monografia, embora os tenha também, você tem mais, assim, você tem a possibilidade de alargar o texto, né? Você pode trabalhar com o texto de maneira mais vagarosa, você pode deixar algumas pontas mais soltas na monografia, né? Por conta até mesmo desse caráter, vamos dizer, esse caráter mais aberto, mais amplo da monografia. O artigo não, o artigo ele tem objetivos muito específicos, né? Você precisa no artigo, logo no início, apresentar quais são os objetivos do artigo, o tema do artigo, os objetivos do artigo, né, naquele pequeno espaço, de maneira muito condensada, desenvolver, né, a argumentação com base nas referências, com base nas demonstrações, com a base bibliográfica que você tem, e ao final você precisa fundamentar uma conclusão com base, tendo em vista aquilo que você prometeu logo no começo do artigo. Então, quer dizer, o artigo ele tem ele tem que ser ele tem uma objetividade que muitas vezes o aluno está preparado. Legal, não, legal, muito bom. Eu vou até para um ponto que eu não tinha pensado em ir antes. Por falar nisso, eu diria que eu não apresentei ele totalmente, né? Eu não falei que era na área do direito, eu acho que eu talvez tenha esquecido, mas é na área do direito que o professor Silvio Luiz. Direito e filosofia do direito. A gente vai até falar mais de filosofia do direito. É bem mais comum, independentemente se é um TCC tradicional, que acaba sendo IABNT, ou em artigo, os trabalhos acabam sendo revisão de literatura. Então eu queria explorar esse trabalho um pouco mais diferenciado, que é você explorar, fazendo um relatório sobre a jurisprudência de um caso. Como ele fica dividido? Porque essa divisão que era um TCC direto e agora 1 e 2, eu imagino que vem por conta de antigamente ter uma tendência anual, então você tinha um ano inteiro para desenvolver. E hoje em dia a maioria das universidades trabalham em módulos semestrais. Você começa pela referência bibliográfica. Imagina, os alunos agora que são do direito falam: nossa, não sou obrigado a fazer uma revisão de literatura, eu posso, talvez seja um caminho interessante esse da jurisprudência. Não que seja mais fácil, mas talvez seja mais gratificante. E você, por onde começaria um trabalho nesse sentido, que você vai em casos específicos e buscar a tendência? Você vai para a literatura primeiro? Você já vai buscar um banco de dados, né? Vou deixar você à vontade porque então, Fábio, eu acho que o aluno que vê facilidades mais facilidade em uma modalidade não vê na outra, ele está cometendo um engano muito grande, né? Eu diria o seguinte para os alunos e alunas que nos veem e nos ouvem agora: não existe atalho. Não existe atalho. Todo trabalho que você for fazer bem feito é um trabalho que vai exigir concentração, esforço, vai exigir a paciência da pesquisa. Não tem saída, são apenas modalidades diferentes que eu diria que dizem mais respeito ao que a maneira com que o aluno quer organizar a sua vida profissional, né, aos seus interesses maiores do que necessariamente a quantidade de esforço que ele vai despender ou não. Obviamente, quando a gente tem quando o nosso desejo está conectado com as nossas tarefas, tudo fica mais potente. A questão é que quando o nosso desejo não está conectado, a gente faz as coisas de uma maneira mais automática e tudo muito mais sofrido. Então esse é o cálculo do desejo. Não existe essa possibilidade. Por exemplo, pegando a questão da análise jurisprudencial, que eu dei aqui, é uma modalidade possível. O aluno ele não vai fugir de fazer consultas muito profundas, se assim quiser fazê-lo. A aluna também não vai escapar disso, nem o aluno, nem a aluna, porque a análise de um parâmetro a partir do qual um tribunal decidiu um caso tem que vir embasado na lei, né? Ou seja, numa base legal, uma base normativa, vamos ser mais extenso, mas e esse modo com que o tribunal julgou também tem algum amparo naquilo que os juristas vêm entendendo e interpretando como sendo a forma mais adequada de ver a lei, ou seja, na doutrina. Então ele vai ter que ler os livros doutrinários. Por exemplo, ali o juiz colocou na decisão: olha, eu acho que o artigo deve ser interpretado assim por conta
de uma tal ou qual teoria. Eu acho que a teoria do crime vai por esse caminho, vai por outro. Tem consequências no campo prático. Porque, veja, Fábio, eu costumo sempre dizer, um julgamento de um fato no campo jurídico exige uma forte elaboração teórica, porque os fatos em si eles podem ser julgados de maneiras diferentes. A morte, ela não é um homicídio a priori. Ela pode ser legítima defesa, o que não é crime, já afasta o crime. Pode ser um acidente, né? E pode ser homicídio também. Então, veja, o fato é o mesmo, né? Ou seja, mas a forma com que o fato é significado depende de uma composição teórica, né, com a qual o aluno, com a qual o julgador, sendo mais preciso, vai constituir as lentes que fazem com que ele observe o fato. Então, veja, não tem atalho, Fábio, não tem saída. Agora, se o sujeito resolve fazer o TCC na forma de monografia, isso depende mais de uma vocação que ele tenha para a vida acadêmica ou para a vida científica, né? Embora eu acho que todos os alunos devem experimentar essa faculdade, porque a gente não tem como saber sem ter, eu acho que, do que a gente gosta ou não, né? Nesse caso especificamente, se a gente passar. Então eu acho que todos os alunos tinham que passar por essa prova da ciência, da elaboração científica, para depois decidir aquilo que quer fazer. Então veja, o aluno ou aluna que gostem, né, da vida acadêmica, que gostem da escrita, gostem da pesquisa de maneira mais acentuada, pode escolher a forma de monografia, porque a monografia ela permite que haja um nível de abstração maior, e falo da minha área no campo da filosofia do direito. A filosofia do direito é isso, tem alunos e alunos que gostam de filosofia, gostam de teoria geral do direito, ou de sociologia do direito, e gostam, portanto, de trabalhar com os grandes debates teóricos, conceituais que existem no campo jurídico. Então, eu acho absolutamente necessário que o aluno ou a aluna decidam com base na orientação do seu desejo, do seu campo de pesquisa, e não pensem no que dá menos trabalho ou mais trabalho, porque tudo dá trabalho na vida. Aí fica a mensagem. Escolhe algum... Eu brinco assim, ó. O TCC vai te encher o saco, na verdade, vai dar trabalho de qualquer maneira. Não tem o que não dê a forma de dar não menos trabalho, mas de ser mais prazeroso é escolher algo que você tenha afinidade. Sim. Eu acho quase que impossível alguém entrar na graduação de qualquer curso sem ter afinidade com nada naquele curso. E aí, esse é o ponto. Se fala assim, eu não gosto de nada, eu acho que você errou já o curso. Ou talvez tenha errado fazer graduação. Porque se você não quer estudar, não faz muito sentido. Agora, na monografia em si, no TCC 1, no mais básico, qual é o caminho? Quais são os pré-requisitos normais? E aí, essa pergunta eu já vou trazer por onde você acha que deveria começar do direito para escolher seu tema, problema, objetivo? Por aí que começa também, isso não fugimos muito, né? Volto ao que você falou, né? Você falou anteriormente. Eu acho que a gente tem dois grandes problemas, né? Primeiro, eu acho que está vivendo um momento no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, em que as pessoas estão muito desorientadas, né? Muito perdidas em relação, e com muita dúvida em relação ao futuro. Então eu não acho incomum que as pessoas, por exemplo, entrem no curso de Direito, ou no curso de Educação Física, sem ter muita certeza daquilo que querem na vida, até porque a vida está muito cheia de incertezas, né? A gente não sabe o que nos espera, né? Principalmente um jovem, né? Com várias possibilidades, com muita energia, então não tem muita ideia daquilo que eu espero. Então eu acho que nós, Fábio, como professores, como tendo um pouco mais de experiência, nós temos que oferecer a esses jovens, a essas jovens, uma experiência, primeiro, eu acho que uma experiência em que possibilidades se apresentem, as várias possibilidades que a vida acadêmica encerra, mas também uma experiência de acolhimento, porque muitas vezes o sujeito não gosta de nada, porque na faculdade não tem nada para se gostar mesmo, sabe? Porque é um lugar em que as pessoas não se acolhem, não se respeitam, não deixam as pessoas ter um contato verdadeiro, né?
não apenas com aquilo que a gente tem, porque não é só o nosso desejo que está em questão, mas ter a possibilidade de você se conectar com experiências novas, você ver possibilidades nas coisas e você poder aceitar aquilo como parte da sua vida. Então, eu acho que a gente está deixando as pessoas, a gente está abandonando as pessoas, né? E eu acho que essa coisa do TCC tem muito a ver com isso. No começo da nossa conversa, você falou uma coisa muito interessante que a gente estava conversando nos bastidores. Muitos professores não fazem, e falo tranquilamente, tá? No campo do direito, eu já vi muito isso. E eu, quando comecei, não tinha ideia também. Muitos professores, sabe, não fazem a menor ideia do que é construir um projeto de pesquisa. Não sabem, não fazem a menor ideia. Não sabem o que é tema, o que é problema, o que são os objetivos gerais específicos, não fazem a menor ideia do que é isso. E por que não fazem a menor ideia do que é isso? Porque, falo no campo do direito, nós, vejo que a tua formação, a sua formação é educação física, educação. Então você já é forjado para ser um educador. O jurista não é formado para ser educador. A gente não tem formação didático-pedagógica. Então, como a gente não tem formação didático-pedagógica, a gente também não tem também uma formação científica, no sentido de construir trabalhos científicos. Nós somos feitos para ser para a prática do direito, para a resolução e decisão de problemas vinculados à aplicação de técnicas jurídicas. Então isso não implica que você tem que escrever uma tese. Por isso é muito comum quando você vai ler uma monografia de um aluno, de uma aluna, que eles escrevam parecendo que estão endereçando uma petição para um juiz e não escrevendo em linguagem científica. E muitos professores os ensinam ou então se silenciam diante desse tipo de coisa, né? Não é a mesma coisa. A linguagem falta só o aluno ao final, né, da monografia pedir provimento, né, ou então pedir que seja deferido o pedido, né, de aprovação. Não. Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido, porque o que é isso? Isso é a falta de uma educação, de um preparo didático pedagógico nos cursos de direito, né? Então, isso é muito importante que a gente diga assim. Então, o que você está fazendo aqui, esse seu projeto, eu acho que é um projeto para os alunos, mas assim, se fosse para os professores, eu ia pedir para os professores de direito assistirem isso aqui também, porque tem muitos colegas nossos, meus no caso, que não fazem a menor ideia de como se constrói um projeto de pesquisa. Mas eles têm mestrado e doutorado, tudo bem. Mas isso, veja, o mestrado e doutorado, às vezes a pessoa faz mestrado e doutorado como se tateando, né? Escrevendo o texto, mas sem ter muita ideia de que seria possível ter menos trabalho e menos desgaste se a pessoa conseguisse organizar antes o projeto, né, para depois escrever. Talvez ficasse até melhor no mestrado e doutorado se a pessoa soubesse disso antes. Então pouparia energia. Então não estou dizendo que a pessoa não vai escrever uma monografia se não souber isso, não vai conseguir orientar. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que as coisas ficam muito mais fáceis. Existe uma técnica para fazer isso. E é por isso que você tem esse canal, é por isso que você ensina. Porque existem técnicas para se produzir um texto de caráter científico. Né? Existe um modo. E não é a técnica, no sentido de que você quer se apropriar disso, né? E é um segredo, guardar 7 chaves. Não é isso. É porque a técnica, ela torna possível a comunicação dentro da comunidade científica. Quando eu pego uma monografia que é bem feita, um trabalho bem feito, um artigo bem feito, eu consigo olhar para o artigo e achar no artigo, fundamentalmente, aquilo que interessa na minha pesquisa e me inserir dentro de uma comunidade de pesquisadores. Eu consigo achar isso com uma referência mais fácil. Eu consigo me comunicar com outros estudiosos da minha área ou de outras áreas. Então essas questões de natureza técnica, elas têm um caráter de uniformização, mas ao mesmo tempo de universalização daquilo que é produzido cientificamente. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Desculpa. Não, imagina, acho que é muito importante a gente ter isso em mente para poder compreender. Ou seja, há uma dificuldade, mas muito, muito grande com os orientadores, com essa formação. Então, o jovem, ele precisa... Como é que a gente... tem muita ansiedade, muita angústia em tudo isso. Geralmente o sujeito faz isso quando ele está terminando o curso, ele não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser reprovado. Como é que a gente alivia, tira um pouco dessa angústia? A gente sabendo conduzir a formulação de um projeto de pesquisa que tenha solidez. Porque o aluno ele vai conseguir enxergar quais são os passos que ele deve percorrer para poder
construir o seu trabalho, né? Então, eu acho que fundamentalmente é isso, né, Fábio? Eu acho que essa é a questão. A gente precisa encarar o fato de que a questão da metodologia no campo da produção científica e especificamente no campo do direito é uma coisa que ainda não é levada tão a sério por grande parte dos pesquisadores. Entendendo que o direito tem um ano a mais que boa parte dos cursos, 5 anos. Ele vai, então, no último ano no TCC, para a elaboração do TCC, já cai TCC 1. Qual a maior dificuldade que você percebe dos seus orientandos para com você de cara, assim? Obviamente que, falando o que você acabou de falar, você já consegue contornar bem, mas como ele chega para você e você fala assim, e é quase sempre, é redundante isso, se você dá uma dica, antes de chegar num professor, até para poupar isso, para você mesmo, o aluno estar alerta a uma situação, qual é a principal dificuldade dos alunos quando eles chegam para você? Então, eu diria o seguinte, eu acho, Fábio, que o aluno não deve poupar o professor, não, nesse sentido, porque ele está muito angustiado. Porque às vezes o sujeito, talvez a gente pedir para ele assim, vai com calma, seu professor, talvez seja o mais motivo de angústia, que ele vai ficar angustiado de como ele vai falar com o professor. Então, eu diria o seguinte, olha, eu acho que ter uma conversa franca com o professor, com o orientador, porque, em geral, os alunos, a dificuldade que eu sinto, né? A maior dificuldade é na hora de você delimitar um tema. O aluno geralmente chega para você e fala, professor, eu quero fazer um trabalho sobre Deus e sua obra, né? Assim, sabe uma coisa, né, que é tudo ao mesmo tempo. Então ou direito civil, sabe? Então você precisa, de alguma maneira, começar a delimitar o tema e mostrar para o aluno que é possível que ele faça um trabalho, mas é melhor, não que é possível, mas que só é possível, né, fazer um trabalho interessante, dentro de um prazo, de maneira organizada, bem feito, que possa ser defendido numa banca, se ele conseguir delimitar o tema. A segunda dificuldade do aluno é a grande questão, né? Por onde eu começo? Que é um pouco da pergunta que você me fez, eu acabei anteriormente, né? Falando de outro assunto que considerei que era relevante falar aqui. Eu acho que a primeira coisa, o que eu costumo dizer para meus alunos é o seguinte, olha, a gente precisa, a partir do momento que a gente definiu o tema, delimitou esse tema, nós precisamos mergulhar no universo em que esse tema tem relevância. Então, eu peço aos meus alunos e ajudo eles a iniciar esse trabalho para que eles façam um levantamento bibliográfico sobre o tema, quais são os livros mais importantes, mais relevantes. Identificamos a obra mais importante no tema, dentro daquilo que ele vai trabalhar, e aí eu falo, tem esse livro como guia, porque se esse livro é tão bom, ele inclusive vai trazer para você quais são os autores ou autores que contestam isso que está no livro. E uma coisa que eu digo sempre para meus alunos, eu falo, nunca despreze duas coisas que as pessoas desprezam no livro, né? Num livro, numa obra, que é a introdução, né? A introdução, porque ali a gente fica sabendo de fato aquilo que o autor planejou para aquela obra, quais são as referências, de onde ele está falando, com quem ele está discutindo. No campo da filosofia, no campo da teoria geral do direito, isso é muito comum, ou seja, o autor sempre está numa briga, ele sempre está numa confusão, ele sempre está de alguma maneira se pronunciando sobre alguma questão conflituosa do seu tempo. Então temos que entender com quem que esse autor, com quem ele está dialogando, qual a linha que ele está da tradição, ele está falando, contra quem ele está falando, ele está junto com quem, né? Qual a divergência que ele tem eventualmente. Ou seja, mergulhar no universo, nesse universo do autor. Foi mais ou menos o que eu fiz no meu mestrado, né? No mestrado, no doutorado e no pós-doutorado eu fiz a mesma coisa, ou seja, eu fiz esse mergulho. E aí, outra coisa que os alunos e as alunas não veem muito são as referências bibliográficas. Isso é muito, muito legal. Porque a gente começa a ver que dentro desse universo, os autores e autoras, eles vão sempre se referindo a obras que são eventualmente importantes para entender o tema que eles tratam. Aí você pegar um autor, dois autores, 3, 4, 5, e todos eles estão na bibliografia, dentro do próprio texto, se referindo a um autor ou uma autora, então a gente já tem uma sinalização de que ali está um debate importante, um debate fundador
naquele tema. Então, em resumo, o que você me perguntou. E a terceira dificuldade. Como é que eu começo a escrever? A síndrome da folha em branco. Né? Como é que eu faço para começar a escrever? Você sabe que eu tive uma lição, era uma lição muito bonita, né? De um sujeito incrível, que é o Ricardo Rizek. Ele me deu uma lição incrível, ele falecido, um grande professor. E eu não esqueço que ele falou assim para mim, eu disse para ele assim, pois professor, eu não sei como começar a escrever. Ele era professor de filosofia, de música, de história. Eu fui conversar sobre o meu trabalho de mestrado que eu estava desenvolvendo. E ele muito generosamente falou assim, Silvio, começa a escrever daqui, assim, apontou assim, né, no meu coração, né. Aí eu falei assim, aí ele fez assim, ou seja, comece a escrever do lugar em que você acha que o teu... Comece a escrever por aquilo que te atraiu no tema. Comece a escrever por aqui. Depois você vai desenvolvendo as outras partes, né, do trabalho. Acho que é um bom jeito de escrever. Por exemplo, se eu vou escrever sobre... falar de alguma questão agora. Eu vou escrever sobre os impactos sociais e políticos, os possíveis impactos sociais da reforma da Previdência. Vamos imaginar, tem um assunto, tal, por exemplo, isso aí é muita coisa. Então eu acho o seguinte, o que me interessa nesse tema são os aspectos constitucionais. Eu queria entender constitucionalmente como é que a Previdência ela está na Constituição, ou então, melhor ainda, eu queria falar um pouco sobre como se construiu o sistema de previdência social no Brasil. Pois esse tema me interessa. Então veja, acho que é daí que eu vou começar a escrever. Vou começar a escrever então sobre isso. História, como é que começa o sistema previdenciário, como é que isso aí está na Constituição, tal. Aí depois eu vou escrever um outro capítulo. Bom, isso aqui é mais pro meio do capítulo. Então acho que agora está na hora de eu escrever, ali na frente, de eu falar um pouco sobre como a Previdência ela é fundamental para o sustento de milhões de trabalhadores, ou como isso é importante para a economia e tal. Ou seja, eu vou encaixando os trabalhos, eu vou encaixando as partes do trabalho. E ao final, eu juntando isso, eu faço uma costura e tenho um texto coeso. Então, para meus alunos, escreva o seu trabalho, comece a escrever por aquilo que você acha que é fundamental, não só para o seu trabalho, para o seu texto ficar um texto coerente, mas aquilo que é fundamental para você e que te levou a fazer esse texto. Muito bom, muito bom. Eu vou falar algo mais específico agora que eu sinto na minha área, não só na minha área de educação física, mas na área de educação. E aí você vai me dizer o que acontece no direito, e acho que depois eu vou abrir um precedente para a gente um pouco mais para pós e o que você fez, que eu entendo que seja bastante relevante para a pessoa entender o processo mesmo, não pelo o que você fez, pelo que você fez, mas para entender o caminho. Normalmente, o aluno na área de educação, ele chega sem saber o que quer fazer do tema, e às vezes ele tem um tema muito genérico, só que na hora que a gente questiona algo e ele já está no último ano, o número de leituras dele sobre o assunto ele é muito pequeno. E uma parte não é culpa dele, não. Nas instituições privadas, eles não são estimulados a ler artigos ou livro-textos, inclusive porque, para facilitar a vida, as instituições criam manuais com o material básico do básico. E na hora que ele vai se deparar no TCC, ele viu 1 ou 2 artigos e olhe lá, e um capítulo de um livro sobre aquele assunto. Então ele está tateando mesmo, ele não foi estruturado durante os anos. Até eu falo em um vídeo, se eu fosse dar uma dica primordial para quem vai fazer o TCC, para quem está no primeiro ano, começar a ler textos básicos mesmo, ler, se estruturar durante o ano, ler, nem que seja um texto por mês, parece pouco, mas você sabe, e pelo menos na minha área não é pouco, porque quando ele chegar no 4º ano, se você colocar 10 por ano, ele leu 30 do assunto que ele já tem alguma afinidade, ele já está com a cabeça dele até mais direcionada para chegar no tema, né? E você encontra algo desse tipo também, ou o problema está porque leu muito, porque leu pouco, ou por conta da generalidade da amplitude dos temas mesmo?
Então, o que eu acho? Eu acho que, Fábio, até um determinado ponto da faculdade de Direito, o aluno não tem muita ideia do que ele vai pesquisar. Aliás, ele não tem nem muita ideia de alguns temas que são básicos na faculdade de Direito. Essa é a grande verdade. Porque, como é um curso longo e com muitos assuntos, em geral o aluno ele vai se familiarizando com certos campos de direito ao longo do curso, da metade do curso. Por exemplo, em geral o aluno ele se interessa logo no início do curso por um tema jurídico, mas não porque ele viu na faculdade, porque ele viu assim na televisão, está tendo uma discussão assim, aí ele se interessa, mas ele quer falar sobre isso logo no início. Mas logo, só que ele só vai ter essa disciplina no terceiro ano, no quarto ano, que eu fazia de família. De família é mais o final do curso, né? Então vejam que você tem esse problema também de como os alunos acessam. Agora, o que eu acho válido, e não falo só porque eu sou professor de filosofia, não, teoria geral de direito, as disciplinas são fundamentais. Eu acho que o aluno ele precisa estar preparado para receber esses conhecimentos mais específicos da faculdade de Direito. O que significa isso? Eu acho que diante das transformações que nós estamos vendo no mundo hoje, eu acho que é fundamental que o aluno e a aluna tenham uma formação sólida no campo da teoria geral do direito, que são os conceitos básicos que ele vai encontrar em qualquer área do direito, são as técnicas fundamentais que ele vai encontrar em todas as áreas do direito, uma formação sólida em filosofia do direito, em história, que é um tema, algo que eu acho central, uma formação sólida em ciência política, teoria política no geral, e em economia política. Puxa, é muita coisa, mas olha só, a gente está falando de leitura. Então você tem que escolher o que eu vou ler e me preparar para poder dar conta das questões que eu quero estudar, as questões técnicas, tá? Eu acho que tem que ler isso. Vai ter que ler muito mesmo, não tem jeito. Você está falando isso, me lembrou agora meu orientador de mestrado, doutorado, e ele fez no Japão, porque na época no Brasil não tinha essa área da cinesiologia, do movimento humano. E lá no Japão era mais ou menos assim, tinha algumas disciplinas básicas, mas parece que tinha uma mini biblioteca que não era tão grande, mas era algo assim, e a ordem em 3 anos, isso aqui, ó, tem que fazer parte da sua vida. Se você vem aqui uma vez por semana pegar de um em um, que eram já específicos, que não estavam em disciplina, estavam disponíveis para pegar e ler, só que ao final ele seria cobrado por conta daquilo. Como ele ia se organizar para fazer aquelas leituras, mas estava ali. Esse era o problema dele. E, na verdade, se for pensar nesse sentido, estava dando uma obrigação com liberdade, né? Claro. Só que ao final, eu imagino que ao final de 50, 30 leituras de livros, textos enormes, eu acho que era mais, eu estou chutando baixo, porque ele falou que era uma mini biblioteca, que não fazia parte da biblioteca, fazia parte daquele contexto específico. Falou assim, ó, você tem que dominar isso aqui, ponto, né? Então não tem. Eu acho que eu acho que essa é a função principal de um professor ou professora que tem esse papel de orientação. E eu falo não só de orientação do trabalho de conclusão de curso, mas acho que todos os professores. Vamos pegar dos orientadores, que é o nosso tema aqui. Eu acho que o professor tem essa função de facilitar essas entradas, né? De facilitar esse percurso. E aí eu acho que ter alguns livros que são básicos para todo e qualquer aluno e aluna e que digam respeito à área do professor, da sua pesquisa, eu acho que isso é muito importante, né? Então eu tenho com os meus alunos, minhas alunas, eu tenho alguns livros que eu acho que são básicos e que todos eles são obrigados a ler. Legal. Né? Meus orientandos, assim, quando alguém vira meu orientando, sabe que vai ter que ler alguns livros fundamentais, independentemente de fazer o meu crédito na pós, enfim, meu orientando, vai ter que dominar certos debates. Aí depois a pessoa
vá para a área que mais interessa, enfim, para sua pesquisa específica. Até porque eu acho que uma coisa que meu orientador me falou, né, o professor Alisson Mascara, ele falava do tema da sua pesquisa, você tem que saber mais do que eu. Ou seja, o meu aluno e a minha aluna vão saber mais do tema da pesquisa deles do que eu. E eu me sinto absolutamente satisfeito porque eu estou estudando através, né, deles. Né? Então, assim, meu aluno escreveu um livro sobre um tema, sobre democracia, sobre Estado, enfim, de maneira mais específica. Eu não pretendo escrever um outro livro sobre isso, né? Ou seja, porque, ou pelo menos com aquele mesmo tema. O meu aluno vai só me subsidiar para as coisas que eu faço, mas o que ele escreveu ali, para mim é suficiente, estou satisfeito com a pesquisa dele. Legal. Antes de entrar na pós-graduação, vale a pena ressaltar uma coisa. Não é a primeira vez que eu estou fazendo uma entrevista com ele. É a segunda. Mas não é a segunda que aparece. A primeira deu perda total. Pois é. E eu lembro de algo que a gente conversou na primeira, antes de entrar aqui, que foi sobre o ineditismo. E alguém parece que quer fazer uma tese num TCC. E você teve uma fala muito legal sobre o adentrar ao campo acadêmico do aluno, né? O que era o TCC para você e o que ele deve entender enquanto responsabilidade do TCC, que é menos pesada, né, quando você falou isso. Claro. Então, eu acho que o trabalho de conclusão de curso é um trabalho em que o aluno em que ele será apresentado, né, as possibilidades de uma escrita científica. É a primeira, talvez a segunda experiência, né, mas é diferente, que o aluno possa ter, porque eventualmente ele pode ter feito uma iniciação científica, mas ele faz um relatório de pesquisa, que é uma outra coisa. Agora, no TCC, ele já vai ter que escrever um texto, uma experiência que ele vai ter, escrevendo um texto em que ele vai ter a obrigação de mostrar que ele sabe escrever com começo, meio e fim. Eu digo isso. Você tem que uma pessoa, você sabe escrever com começo, meio e fim, você sabe dissertar, ou melhor, você sabe escrever sobre um assunto, sobre um tema, né, e tudo que você vai escrever no trabalho tem como intenção, tem como objetivo chegar, né, naquele tema que você elegeu logo no início, né, então, ou seja, é um percurso em que você vai retornar, né, retornar ao tema original, e, enfim, eu acho que então é a primeira porta de entrada. Então, ou seja, você não tem o dever de esgotar o assunto, de saber tudo que se escreveu sobre o assunto. Você deve apenas demonstrar que você conhece o assunto naquilo que o assunto tem de contornos fundamentais. Ponto. Agora, se você vai fazer um mestrado, o que diferencia um mestrado, um trabalho de conclusão de curso, não é o tema. Aliás, o que diferencia um mestrado, um trabalho de conclusão de curso, um mestrado, um doutorado, não é o tema. Todos podem ter o mesmo tema. O que diferencia é a profundidade da pesquisa. É a profundidade da pesquisa que demonstra se a gente está diante de um trabalho de conclusão de curso, de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Se não é o tema, então quer dizer que eu posso apresentar o mesmo trabalho, né, o mesmo trabalho que eu apresentei para o trabalho de conclusão de curso, posso apresentar para o doutorado? Não, será reprovado. Por quê? Porque os requisitos são outros. Na dissertação de mestrado, qual é o requisito? O requisito é que você conheça o que nós chamamos em pesquisa de estado da questão. O que é o estado da questão? É necessário demonstrar que você conhece todos os contornos daquele tema que você elegeu. Mostrar que você conhece aquilo que foi escrito, você conhece os debates, você conhece as referências fundamentais e aquelas que também não são fundamentais. Então, é uma pesquisa que exige, e por isso a exigência de você ter que necessariamente saber ler em outros idiomas, ou em outro idioma, ou pelo menos no idioma em que estão a maior parte das referências fundamentais. Esse é o ponto. Agora, e no doutorado? Doutorado se exige o requisito do que se chama de originalidade. Né? E originalidade aqui, como eu falei, se o tema pode ser o mesmo nesses três tipos, né, de trabalho. Ele não está inventando a roda necessariamente, claro, quando eles pensam isso, não é claro, isso? Originalidade
não é você falar de alguma coisa que ninguém nunca falou, ninguém nunca pensou. Isso aí não existe. A vida acadêmica ela é feita num diálogo constante com a tradição, ainda que seja para romper com essa tradição. Você está falando de um mundo no qual você está inserido, né? E que já existia um mundo antes de você vir aqui, né? Assim, existe uma trama de significados, né? Antes de você ser colocado dentro dessa trama. E mais, você está com outros, né? Que já estão fazendo pesquisa antes de você, que iniciaram muito antes de você. Então, você tem outras pessoas envolvidas nesse processo. Então, o sujeito que acha que ele vai escrever uma coisa que ninguém nunca escreveu, ninguém nunca falou, não sei o quê, né? Essa pessoa está com um problema muito sério. Ou seja, é o tipo da coisa que afasta as pessoas da academia, que faz com que as pessoas comecem a acreditar nas ideias mais loucas, que elas desconsiderem a ciência, né? Que é justamente esse tipo de arrogância, né? Isso leva a uma certa arrogância intelectual, que é dizer o seguinte: não, eu sou o máximo, eu faço as coisas todas e não devo... Mentira, não é verdade. Já tem gente que começou bem antes desse percurso. Então, o que é ser original? Ser original é, no máximo, você olhar as coisas a partir de um ângulo diferente. Ou pelo menos a tentativa de olhar para um ângulo diferente. Porque não é garantido que você vai conseguir. Exatamente. Né? Esse é um ponto importante. Mas a ciência então você chega no final, você fez tudo para falar assim, ó, olhei e isso, consegui chegar aqui mesmo. Olhei e não vi nada. Não vi nada. Indiferente. Ou seja, mas então o que tem de original? A hipótese. A hipótese original. Sim, eu tenho uma questão, tem um problema. O problema pode eventualmente ser resolvido dessa forma X, da forma Y, ou então de nenhuma forma diferente. Ou seja, eu posso confirmar a hipótese, negar a hipótese ou achar que ela é absolutamente equivocada. A conclusão do trabalho é isso. Essa é a conclusão do trabalho científico. Perfeito. Ou seja, a originalidade está justamente em você levantar uma hipótese que talvez não tenha se levantado. E se você levantou a hipótese, você teve um referencial para chegar para levantar essa hipótese. Se não deu certo, é uma outra. Se você construiu uma hipótese e a hipótese mostrou-se equivocada, você deu uma baita contribuição para a ciência. Porque você já evitou que um monte de gente tivesse o trabalho de caminhar por um caminho que não ia dar nada. Você pelo menos falou o seguinte, ó. Você foi o batedor. Essa é a originalidade, esse é o batedor. Você foi na frente e voltou e falou assim: irmãos e irmãs, não vai dar em nada por aqui. Parabéns, você é um herói. Pra você fez isso. As pessoas não dão valor a uma situação que tem muito valor, né? Muito legal. A ciência é feita. E isso é a coisa mais bonita da ciência, né? A ciência é feita dos seus erros, cara. Eu adoro equívocos. Thomas Edison, adoro quando ele já tinha errado 1000 vezes ao fazer a lâmpada, tentar fazer a lâmpada. Você não vai desistir? Ele falou, não, eu descobri 1000 maneiras de não fazer. Então eu ainda vou descobrir como fazer a lâmpada. Mas eu descobri como não fazer, eu já tenho 1000 maneiras que não é a maneira correta de fazer uma lâmpada. Ele propõe um trabalho imenso para a humanidade. A gente já sabe que não vai fazer. Foi eliminando hipótese. Foi eliminando, até que chegou. E por chegar. Mas assim, gente, não é possível fazer a lâmpada. Assim, mas, podia ser. Mas ainda que bom. Acho que estamos quase no final. Eu queria. Antes de falar, porque eu gostaria de falar as suas linhas de pesquisa, vou deixar as suas redes sociais para pessoas interessadas, de repente, atrair pessoas que gostam de filosofia do direito, suas áreas. Mas eu tô com o livro dele, que isso daqui é resultado do mestrado dele, nem é do doutorado, e eu sei que já tem livro do doutorado, mas é que tem uma peculiaridade, quando a gente fala de afunilamento de tema, de problema e de adentrar a uma área, e se você se mostrar na monografia estou dentro, me inseri numa área, no mestrado você criou alguma profundidade. Eu queria só que ele falasse um pouquinho, porque ele trabalhou, quando você fala assim, ele trabalhou um autor, ele falou, não que ele leu só um autor, e é isso que ele vai explicar, mas o mestrado dele é para falar de um autor em uma área do direito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu mestrado, para a pessoa entender que fala assim, nossa, não, você foi bem profundo, você teve que ler livros de outras
outros idiomas e tal. Então fala um pouquinho só o que você fez no mestrado. Então, Fábio, o meu mestrado, na verdade, é menos, vamos dizer, entre aspas, né, do que um mestrado sobre um autor. É sobre um livro desse autor. É aquele livro ali, ó, que está ali atrás. Se quiser pegar para as pessoas, esse vermelho aqui, ó. Isso. Tá. É sobre esse livro aqui, ó, História e Consciência de Classe, né? É de um autor húngaro chamado Georg Lukács, ou Lukács, né, como se queira dizer. É um dos grandes filósofos do século XX, um dos mais influentes autores, influenciou toda uma tradição de pensamento crítico e especialmente um que as pessoas conhecem muito, uma das maiores influências, uma maior influência da chamada Escola de Frankfurt, a teoria crítica, muito conhecida, enfim, influenciou várias áreas, vai da psicanálise até o direito, né, enfim, política, economia e tantas outras coisas. A questão esse mestrado veio de sugestão do meu orientador, que me propôs estudar esse autor, e ele falou assim: por que você não estuda o direito a partir da obra História e Consciência de Classe de Lukács, né? Na verdade, Fábio, eu já tinha ouvido falar do autor, mas eu não fazia ideia do quão profundo era o livro. Eu lembro que comecei a ler o livro, eu chorava porque eu não entendia nada, não entendia absolutamente nada do que estava escrito. Porque era um debate muito profundo, um debate muito difícil, um debate muito erudito, né? Um autor muito erudito, e que não se apresenta como... Ele não é tido como um jurista. Ele é um jurista, assim, conhecido, né, como alguém do direito. Embora eu tenha descoberto que ele é formado em direito e tem um doutorado também no campo, mas ele sempre foi um filósofo, assim, dialogando com a tradição da filosofia em geral. Aí, lendo o livro com profundidade, porque aí que tá, esse livro tinha alguns debates que eu não entendia. E aí que eu fiz? Eu tive que ler outros livros para tentar entender com a tradição, com o que ele estava dialogando e quais são as referências dele. E veja que tem autores aqui que ele contesta. Ele fala assim: eu não concordo com esse autor, mas esse autor é uma das bases da construção do pensamento dele. Justamente porque ele não concorda com o autor. Vou fazer um exemplo: o filósofo Hegel, né? O Hegel, ele, ao mesmo tempo que ele contesta o Hegel, ele absorve a tradição do pensamento do Hegel, né? Justamente para poder contestar, senão ele não tem alicerce, né? O Kant também e o próprio Marx, né? Que é um dos pontos fundamentais. Então, quer dizer, ele está dialogando com esses autores todos. O livro dele é Estudo sobre a Dialética Marxista, mas ele faz isso rompendo com toda uma tradição de pensadores que são anteriores a ele. Tá? Então, quer dizer, aí eu fui, para poder entender esse livro, tendo que ler as pessoas com quem ele estava brigando, dialogando. Eu fui ler os autores. Aí eu fui ler os comentadores desse livro, porque esse livro criou uma tradição de leitor. Ele criou uma espécie de comunidade de leitores muito especializados e muito bons. Então eu fui ler os comentadores. As críticas em relação aos debates que ele traz dentro do livro. Não é? Outros textos do autor, porque esse livro marca uma fase do texto dele. Então eu quis saber, peraí, isso é uma fase? Então quer dizer, ele mudou? Tudo bem que eu não vou tratar do que ele escreveu depois e tal, mas para poder entender, talvez seja legal entender ele rompeu com o que nesse livro, né? Aí fui entender a tradição. Então, ou seja, isso aqui deu muito trabalho. Mas eu diria a você o seguinte: isso aqui foi responsável pelo maior crescimento intelectual que eu tive. Mas não pelo fato de ter escrito a minha dissertação de mestrado, mas a pesquisa, o mergulho nos debates, ficar observando isso, depois fazendo a ligação desse autor. Aí o pulo do gato, né, como se diz. Aí eu tinha que pensar, bom, o que isso aqui tem a ver com direito? E fui descobrindo, né, no livro. Olha só, eu não fazia a menor ideia, muita gente não sabia. Aí eu abri o livro, e às vezes, gente, isso aqui é uma coisa importante. A gente tem que abrir o livro. A gente começa a abrir o livro, sabe o que acontece? A gente começa a ver que o livro tem coisas que a gente não imaginava. Eu falei, isso aqui não é livro de direito, ninguém sabe. Gente que só... Aí eu fui ler o livro com os olhos de jurista que eu tenho. Olha o que eu achei, Fábio, esse capítulo. Legalidade e ilegalidade. É um capítulo que ele está falando de direito. E ninguém falava disso. Eu falei, não é possível. Aí na hora de fazer minha dissertação de mestrado, eu fiz assim. Aí eu fiz só um capítulo. Legalidade ou ilegalidade. Virou um capítulo do mestrado. E o último capítulo, talvez o mais importante, que permitiu com que eu pudesse
estabelecer a relação dele com toda a tradição, agora sim, a tradição do pensamento jurídico. E isso aqui, disseram na minha banca, isso aqui poderia ser uma tese de doutorado. Porque aqui tem uma questão de originalidade. É mestrado, tem os limites de um mestrado. Né? Mas, isso é importante dizer, não é proibido ser original. O que eu estou querendo dizer é que originalidade, no caso do trabalho científico, é de outro molde. O meu mestrado ele tem algumas coisas originais, como, por exemplo, essa relação do Lukács com a tradição do pensamento jurídico a partir dessa obra e relacionando com certos autores. Mas eu não me aprofundei nisso e tal, e porque eu não precisava fazer isso, porque eu estava fazendo mestrado. Me lembrei também de mim exatamente nisso. Um membro da minha banca falou, tem originalidade de doutorado, mas a minha maturidade, a minha vida naquele momento e o quão profundo foi no meu trabalho não era doutorado. Ele tinha até potencial para ser, se estivesse num outro momento, tal, mas não era o caso. E aí está mais na gente do que exatamente no próprio trabalho, Perfeito. E foi permitido. Então, quer dizer, quando chegou aqui no terceiro capítulo, é que eu consegui fazer essa relação, né, com o pensamento jurídico. E eu saí de uma pessoa que nunca tinha lido esse livro para um dos especialistas, eu posso dizer, na obra desse autor, e com uma especialidade no campo do direito. E virou um livro, né? Meu mestrado é esse aqui. Agora, a minha originalidade, eu guardei para o doutorado, assim, né? Assim, para aprofundar. E o meu doutorado também virou um livro, que não está aqui, né? Que é um livro sobre Sartre, né? Direito e política. Depois você pode mostrar para as pessoas aí. Eu tentarei aqui, não sei quando vai sair e tal, eu tentarei deixar inclusive o livro... O direito no Jovem Lukács, eu tentarei deixar alguns links, não sei se tem link de livraria ou o próprio link do livro em algum lugar, porque aí vocês acham. Então, e aí eu fui estudar, né? E hoje o que eu estudo, Fábio? Só para você saber, hoje eu estudo. Essa era a minha próxima. Ele se antecipou a minha próxima pergunta, porque agora, eu tenho que interromper, porque o que ele estuda as pessoas, quando você pensa em pós-graduação, dificilmente o orientador vai te aceitar uma ideia mirabolante. Ele acabou de dizer, ninguém tem uma ideia mirabolante do nada. Normalmente você vai se aproximar aos pares, ou seja, você vai ver conversas ou assuntos que você se identifica com o orientador, e aí por isso você procura. Então, provavelmente o que ele vai falar aqui, e se você se ver nesse assunto, é aí que você deve procurá-lo por stricto sensu. Porque você vai se ver nesse assunto. Né? Você não fala assim, quero falar sobre isso, então procure um autor ou um orientador que tenha essa linha de pesquisa para trabalhar, não é isso? Sim. Tem aquele pacote amarelo ali, Fábio, que eu acho que vai ser um negócio legal para mostrar para as pessoas aqui. Isso. O conteúdo dele. Sim. Então eu vou falar o que eu estudo agora. Eu sou professor do programa de pós-graduação, né, stricto sensu, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É uma pós-graduação stricto sensu de Direito Político e Econômico, ou seja, Direito e Economia Política, podemos resumir dessa maneira, que comporta a possibilidade de você também estudar questões relacionadas à filosofia e tal. Então, nesse programa, as minhas pesquisas são o poder econômico, seus limites jurídicos e cidadania modelando o Estado. Então, estudar política, direito econômico, política econômica, com direito, e cidadania, construção da cidadania, direito constitucional, teoria política, teoria da democracia e outras coisas mais. Pois bem, eu hoje estudo 3 questões que se interconectam. A primeira delas, eu estudo a relação entre a formação do Estado do direito e as crises econômicas. Então, o que me preocupa é como é que as crises econômicas influenciam o Estado e o direito e como o Estado e o direito atuam quando você está no período de crise econômica. Tem tudo a ver com a gente, então, né? Mas há uma teoria, mas eu estou com uma tradição. Tem uma tradição da teoria das crises que envolve falar de Estado de Direito. Legal. O segundo ponto que eu estudo é pensamento, Estado de Direito no pensamento social brasileiro. A gente quase nos pergunta o seguinte,
o que o Brasil, os brasileiros, autores brasileiros do mais alto gabarito pensaram sobre o Estado de Direito no Brasil. Então eu estou fazendo um mapeamento dos debates sobre a formação do Estado de Direito brasileiro dentro dos maiores pensadores e pensadoras do Brasil, uma linha que eu estou seguindo. E a terceira coisa que eu estudo é a questão racial, né? E esse é o último livro que eu lancei, né, chama Racismo Estrutural, né, da coleção Filmes Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro, que é um livro em que eu falo sobre o racismo, né, sobre o significado, o conceito, a concepção de raça, de racismo. Só que aí você pergunta, puxa, mas você saiu do Lukács para falar disso? Tá aqui. Tudo que eu estudei veio para aqui. E por que isso, Fábio? Porque quando eu comecei a estudar Lukács, eu comecei a estudar de Estado, Direito, Economia. E tudo que eu falei até agora envolve o quê? Estado, Direito, Economia. Então quando eu vou falar de racismo, de raça, eu estou falando sobre como é que se constitui o sujeito na vida econômica, na vida social, como é que a raça está conectada com o Estado, com o direito, com a economia, como é que o racismo precisa que você tenha desigualdade econômica, ele está ligado com a desigualdade econômica, social, política. Então, ou seja, eu estudei tudo que eu estudei, né, parecia que é coisa que não tem nada a ver, mas no final das contas foi para chegar aqui, eu estou estudando até hoje. Então, ou seja, dá para a gente estudar, dá para a gente fazer o que a gente quer, mas a gente tem que... eu vou finalizar. Eu gostaria muito de agradecer. Você viu que é uma conversa bem longa, um vídeo bem longo. Provavelmente picotarei ele em vários pedaços também para distribuir. É um grande prazer, professor Silvio. Irmão, tamo junto, obrigado, viu? Aí. Valeu. Deixarei os contatos e as redes sociais do professor Silvio. E provavelmente as pessoas também terão oportunidade. Muito obrigado mesmo. Foi uma ótima papo. Podia ficar mais uma horinha aqui, né? Com certeza. Você sempre bom. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, grande abraço. Valeu.